No episódio de hoje do Viver Ciência, o assunto é agronegócio. Você vai conhecer cientistas da UFG que desenvolveram uma análise de solo mais rápida, sustentável e barata. Outros pesquisadores avançam no melhoramento genético da cana-de-açúcar e no combate a doenças que atingem a plantação. Tem ainda um levantamento sobre a importância das feiras para a agricultura familiar em Goiás. Tudo isso a partir de agora, porque está na hora de Viver Ciência. Átomos e inferências, robôs que trabalham sem terno, resíduos postos à venda, vacina contra o cemitério, conforto e freio nas canas, planeta é mais que hemisférios, ciência mata, ignorância, desvenda olhos e mistérios. Para plantar é importante conhecer a terra. Em Goiânia, cientistas da UFG e Embrapa desenvolveram um novo método de análise de solo que dispensa o uso de reagentes químicos tóxicos e usa imagens digitais e computação. A nova tecnologia substitui dois tipos de análise de solo. A análise química identifica níveis de nutrientes como nitrogênio, potássio. Já a análise de textura observa a matéria orgânica ou quanto tem de carbono. Saber disso influencia na quantidade de fertilizantes que é preciso para corrigir o solo. Mas antes de falar sobre ela, vamos entender como é feito hoje em dia. Adilson, técnico de laboratório da Embrapa, explica que a metodologia da pipeta é considerada a mais eficiente. A terra é seca, moída, vai para o laboratório e recebe substâncias, água, hidróxido de sódio e hexametafosfato. É agitada por 12 horas, passa por funil, peneira, tudo para ver a quantidade de areia e argila, saber se o solo é mais arenoso ou argiloso. Esse é o método mais tradicional. Esse é o mais tradicional e considerado atualmente o mais preciso dos métodos de fazer textura. Nesse novo método que os pesquisadores estão desenvolvendo de escanear, não precisa passar por essas etapas? Não precisa. E esse método aqui, apesar de ser preciso, você leva 2 dias no mínimo para fazer a análise. Depois de ser secada e moída, a amostra de solo vem para o laboratório, é escaneada 3 vezes e vai direto para o programa do computador. O que de modo tradicional leva 2 dias para ser feito, que é a análise do solo, aqui com essa inovação leva segundos. A pesquisa é fruto do doutorado do Pedro Augusto no Instituto de Química da UFG. Pedro, como funciona essa nova forma de análise de solo? Essa nova forma visa substituir 2 análises que a gente geralmente faz no laboratório. A primeira delas é a análise de textura. O que é a análise de textura? Determinar o teor de areia, silt e argila. Então ele tem esse nome de textura que se você pegar no solo e passar a mão, você vai sentir a diferença. Se tiver mais areia, se tiver menos areia, então por isso tem esse nome de textura. É por causa da textura do próprio solo. O segundo parâmetro é a matéria orgânica. Então esses 2 parâmetros têm a ver com a fertilidade do solo. Então esse método visa, por meio de imagens digitais, substituir métodos que a gente realiza no laboratório, que usam reagentes químicos, equipamentos às vezes de alto custo e vários tipos de vidraria. O professor Anselmo, do Instituto de Química da UFG, é orientador da pesquisa. Professor, conta pra gente como é que o solo ele vai parar na tela do computador como uma imagem. A amostra é coletada no solo, né? E depois esse material então é levado para um laboratório, onde é feito o laboratório aqui da Embrapa, é feito o tratamento inicial. E depois as imagens são gravadas em um equipamento tipo um scanner de mesa. Então esse scanner de mesa ele registra essas imagens e depois nós usamos métodos de química computacional, especificamente métodos estatísticos e computacionais, né, para tratar essas imagens e transformar essa imagem numa propriedade equivalente à propriedade que é medida no laboratório. Nesse novo método, a assertividade dele é grande? A assertividade é grande. Nós fizemos um teste comparando, né, tanto para analisar a textura quanto a análise de material orgânico, os resultados são similares ao método convencional. Existe um algoritmo, né, a ideia de transformar imagens em propriedades físicas não é novidade, né?
o que a gente fez foi adaptar. Então você pega uma imagem do solo, né, uma série de grãos que estão lá dispersos, e com base na cor, na diferente cor, características de cada solo, dessas pequenas diferenças de cor, a gente consegue identificar que aquele padrão de cor é característico de um tipo de solo e não de outro tipo de solo. Então com isso a gente consegue criar padrões de cores, características de solo, que são perceptíveis na imagem digital e às vezes não a olho nu. Uma metodologia rápida, de fácil acesso e ambientalmente amigável, né? Porque toda ela é feita sem emprego de reagentes químicos. Outra vantagem da nova tecnologia tem a ver com o chamado sequestro de carbono. O solo é o maior reservatório ativo de carbono do planeta. A agricultura tem efeito na quantidade de carbono que fica e na quantidade que é emitida para a atmosfera. A forma de manejar o solo define se um sistema é ambientalmente sustentável ou não. Para poder incentivar os produtores para que eles utilizem sistemas de produção sustentáveis que acumulam carbono no solo, que chamamos de sequestro de carbono no solo, ao contrário, a usar de sistemas que emitem, que perdem carbono para a atmosfera, nós temos que incentivar em termos financeiros os produtores. Para isso existe o chamado crédito de carbono, o que ainda não está funcionando tanto quanto deveria. Por quê? Porque é muito difícil medir a exata quantidade de carbono no solo. Na verdade, difícil nem tanto o problema, porque conseguimos com métodos tradicionais de laboratório. Mas esses são muito caros, levam muito tempo para analisar e também, por causa dos reagentes que utilizamos, eles causam um grande passivo ambiental para o laboratório, ou seja, utilizamos reagentes que agredem o meio ambiente. Então, com esse método, novo método que estamos desenvolvendo, nós esperamos diminuir o tempo de análise, a quantidade de reagentes que utilizamos e também o custo. Em relação ao custo, ele não é muito caro, Pedro? Não, o custo dele é muito baixo. A gente estima aí em média de R$1 cada análise. Então não é algo exorbitante. E para fazer uma comparação, em média, a análise de matéria orgânica, se for pagar para fazer, em média de uns R$15 por amostra. Então é bem mais barato. Isso. Professor, para isso chegar até o produtor rural na prática, qual o caminho? É possível? No momento nós estamos aí, o Pedro, que é o aluno envolvido no projeto, ele está desenvolvendo um aplicativo, com o aplicativo em mãos, né? O que a gente espera na frente é que o produtor ele consiga, digamos, registrar uma imagem no campo, enviar essa imagem, digamos, aqui para o laboratório da Embrapa, e aí então logo em seguida ele já tem um retorno daquela análise de solo feita por imagem. Digamos, isso é onde a gente espera chegar. No próximo bloco tem pesquisa sobre a relação entre a agricultura familiar e as feiras. Não sai daí! Na feira tem de tudo um pouco. É fruta, verdura, carne, doce. Às vezes, a pessoa que vende é a mesma que plantou ou produziu. Então, já que o assunto desse episódio é agronegócio, hora de falar da agricultura familiar. A gente vai conversar agora com o Tiago, que durante o mestrado no programa de pós-graduação em agronegócio na UFG, desenvolveu uma pesquisa para observar qual a relação entre agricultores familiares e feiras municipais aqui em Goiás. Tiago, vamos começar explicando quem são, na verdade, os agricultores familiares. São aqueles agricultores que produzem com a mão de obra majoritariamente familiar e que moram na propriedade e que desenvolvem uma produção quase sempre mais diversificada, mais voltada para os mercados locais. Existe uma lei atualmente, mas a lei não consegue contemplar essa diversidade que é a agricultura familiar brasileira. Não é uma categoria uniforme, são várias agriculturas familiares que existem no Brasil. O meu estudo tentou focar essas cadeias curtas, né? Esses mercados de proximidade, onde os agricultores familiares vendem diretamente para o consumidor. A gente queria analisar a relevância das feiras para o estado de Goiás e a relevância das feiras para os agricultores familiares.
se a feira realmente era um mercado que incluía agricultores familiares. A pesquisa levantou dados de 201 dos 246 municípios de Goiás, o que resultou num total de 369 feiras. O objetivo foi analisar principalmente como eram as feiras em cidades pequenas e médias, com até 500 mil habitantes, onde teoricamente os agricultores familiares estão mais presentes. E a gente fez um raio-x geral e chegou num dado importante, né, que apenas 12% dos municípios goianos não têm feira e apenas 3% dos municípios goianos têm feiras sem agricultores familiares. Então eles estão presentes mesmo. Estão presentes. 85% dos municípios goianos têm feiras com agricultores familiares. Mais da metade das feiras de Goiás tem a maioria de bancas de agricultores familiares. 10% das feiras em Goiás são exclusivas da agricultura familiar. Nos municípios pequenos, tem mais feiras do que nos municípios grandes, por 100 mil habitantes. Se for analisar por 100 mil habitantes, os municípios de até 10 mil habitantes, a gente percebeu que tinha mais feiras. Quanto menor o município, maior a presença dos agricultores familiares. Depois de conseguir esses dados, os pesquisadores selecionaram 59 feiras e fizeram uma espécie de ranking, analisando, por exemplo, como elas ajudavam a consolidar a agricultura familiar. E aí 6 feiras ficaram melhor ranqueadas. Foram as feiras que atenderam a todos os indicadores da pesquisa. Foram as feiras de Itapuranga, Goianésia, Ceres, Flores de Goiás, Alto Paraíso e Orizona. E aí nesses municípios a gente foi até as feiras, fizemos um trabalho de imersão mesmo para entender como é que se dá esse mercado. A gente percebeu que a feira serve como um trampolim para o agricultor familiar acessar novos mercados. Muitos deles não produziam nada, ou produziam e perdia tudo no quintal e decidiram ir vender na feira para poder ter uma renda extra, principalmente mulheres e jovens. E a partir da feira começaram a ver potencial na produção e começaram a vender para supermercado, para hotel, para restaurante. Então a feira ela catalisa novas transações comerciais. A feira também a gente percebeu que é um espaço predominantemente econômico, mas que as relações sociais ocorrem, né? Os agricultores familiares se articulam para demandar da prefeitura uma patrola para arrumar estrada, ou se mobilizam para formar cooperativas, associações. Então a gente percebeu a feira como um espaço de inserção comercial, mas a feira também como um espaço de fortalecimento social da categoria agricultor familiar. E já que é um espaço tão importante economicamente e socialmente também, como é que a gente pode estimular feiras livres pelas cidades, políticas públicas, a gente pode pensar sobre isso? Sim, hoje existem poucas políticas públicas voltadas à feira, né? Infelizmente, tem algumas políticas públicas esparsas do INCRA, de alguns outros órgãos públicos, de doar kit, né? De kit feira, bancadinha, tal, a tendinha, mas a gente não vê uma política pública, por exemplo, para conscientizar a população da importância de comer localmente, de se alimentar do que é local, de conhecer a produção da pessoa que está produzindo o seu alimento. Aí que vai fortalecer esses canais curtos, esses canais onde o agricultor familiar está próximo do consumidor. E o que a gente percebeu também é que as feiras onde as regras são claras, estatutos, regimento, são mais fortes. As feiras onde não tem muita regra, logo entra alguém vendendo coisa do Ceasa, ou entra alguém vendendo produto que não é da agricultura familiar. Uma política pública que capacitasse os feirantes a se organizarem em associações, a formalizarem estatutos, por exemplo, seria muito interessante também. Olá, meu nome é Gabriel Medina, eu estou na Universidade de Brasília para comentar sobre um estudo da Universidade Federal de Goiás sobre alternativas para o desenvolvimento de pequenos produtores rurais. Existe um esforço internacional para construir alternativas de inclusão comercial de agricultores familiares. Um entendimento crescente de que o mercado de commodities agrícolas representa uma opção para esses agricultores, mas é um mercado cada vez mais restritivo para este público. E um entendimento e um esforço para construir outros canais de comercialização de caráter mais curto que aproximem o produtor do consumidor final. Esses esforços até hoje foram principalmente de caráter qualitativo do ponto de vista científico. É o resultado de uma pesquisa importante com implicações para mais de 4 milhões de famílias
que são agricultores familiares no campo brasileiro, que mostram a importância da universidade e da produção da ciência para o desenvolvimento do país. Além da ciência, a Universidade Federal de Goiás tem um esforço muito grande de realizar a cada 2 anos a Feira Agro Centro-Oeste Familiar, em que esses resultados de pesquisa são apresentados e os agricultores podem comercializar sua produção para o público goiano. No próximo bloco, a gente conta como a UFG produz variedade de cana-de-açúcar mais resistente graças ao melhoramento genético. E ainda tem Davi e Yasmin conversando no Casulo de Ideias. Melhoramento genético da cana-de-açúcar serve para aumentar a produtividade dela em campo e também na indústria. Esse aqui é só um dos espaços da UFG destinados a esse tipo de pesquisa científica. A gente te conta todos os detalhes agora. A cana-de-açúcar, além de oferecer o próprio açúcar, também gera energia elétrica a partir da biomassa do bagaço e o etanol, que é um combustível renovável ou biocombustível. Há 29 anos existe no país a RIDESA, Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético, uma parceria que reúne universidades públicas do Brasil e empresas privadas para investirem em pesquisas na área. Desde 2003, a UFG faz parte dessa rede por meio do Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar. A parte privada são as usinas de cana-de-açúcar, produtores de muda de cana-de-açúcar e também fornecedores de cana-de-açúcar. E a parte pública atualmente são 10 universidades federais. Essa parte privada, elas subsidiam a pesquisa e a universidade, ela toda com corpo técnico de docentes, técnicos administrativos, alunos de graduação e pós-graduação, desenvolvem a pesquisa com o objetivo de desenvolver variedades de cana-de-açúcar. No caso da UFG, seriam variedades de cana-de-açúcar adaptadas ao cerrado. Para chegar a essas variedades, o melhoramento genético começa com o cruzamento. A ideia básica é encontrar indivíduos superiores. Para isso, os cientistas da UFG escolhem o genitor masculino, pólen, e o feminino, óvulo, que seriam como pai e mãe das novas sementes. Se o pai é resistente à doença X e a mãe resistente à doença Y, os filhos tendem a aproveitar as duas resistências e ter um genótipo superior. O pólen e o óvulo escolhidos são enviados para o Nordeste. A Universidade Federal de Alagoas e a Universidade Federal Rural de Pernambuco fazem os cruzamentos e enviam as sementes para a UFG. Em Goiás, elas são semeadas e geram mudas. Depois de 5 meses, as mudas são plantadas no campo da UFG e de usinas parceiras também. Cada muda é analisada de perto pelos pesquisadores. Entre as melhores, a que se destaca é lançada como uma nova variedade, com desempenho superior ao das que já existem no mercado. Após 10, 12 ou 15 anos de seleção, passando por diferentes etapas, diferentes ciclos, cortes, são identificados os indivíduos de melhor potencial, para várias características de interesse, materiais de maior desempenho, produtividade agrícola, maior teor de produtividade de açúcar, resistência às principais doenças, materiais que têm uma adaptação ao plantio e à colheita mecanizada, que é algo que está em ascensão hoje em todo o setor, mas principalmente no estado de Goiás, que é a principal hoje zona de expansão agrícola. E a RIDESA UFG já lançou uma variedade, não é isso? Isso. Em 2015, que foi o último lançamento nacional da RIDESA, a UFG contribuiu com o lançamento de uma variedade, que é a RB 034045, que é uma variedade desenvolvida para as condições do ambiente de cerrado, que tem tido boa aceitação, é um material de colheita tardia, um material que tem uma lacuna de importância no setor. Aproximadamente 65% das variedades de cana-de-açúcar plantadas no Brasil são variedades que foram desenvolvidas pela RIDESA. Então, todo esse aporte de dinheiro que veio das usinas,
ele foi retornado para as usinas em forma de variedades de cana-de-açúcar. Variedades essas tão boas que estão aí em 65% das áreas plantadas no Brasil. Depois de passar por testes lá fora, em campo, a cana-de-açúcar vem para esse laboratório. A ideia aqui é limpar a amostra para que ela fique ainda melhor para plantio. No dia a dia, como é que você reproduz cana-de-açúcar? Você corta um pedaço do colmo, faz um buraco no chão, enterra e ela brota. Tem as geminhas ali nos entrenós e você tem a reprodução chamada de vegetativa. À medida que você faz vários plantios dessa forma, há uma série de acúmulos, vamos dizer assim, de doenças quando você mantém esse material no campo. Principalmente viroses ou mesmo ataque de bactérias. Então isso vai se acumulando ao longo dos vários plantios. Chega uma hora que você tem que fazer uma limpeza. Então, são clones, né? Porque você pega um pedaço da mesma planta e ela reproduz e pega a mesma planta, então a gente chama de limpeza clonal. Nessa limpeza, o que a gente faz? Eu tento isolar uma pequena parte da planta que a gente chama de meristema. O meristema, para ter uma ideia, assim, seriam células embrionárias da planta. Então eu isolo o meristema, essa região bem pequenininha da cana, que ela está livre da contaminação, seja de vírus, seja de bactérias. Os pesquisadores eliminam partes contaminadas por bactérias que causam escaldadura e raquitismo e vírus que provocam mosaico e amarelinho, doenças da cana-de-açúcar. O meristema é a parte que não está contaminada por nenhuma delas, por isso a ideia é fazer mudas a partir dele. Então, Letícia, aqui ó, esse é o meristema que eu falei para você que a gente isola da cana-de-açúcar. É o primeiro tecido, certo? Pequenas células que a gente inicia o processo de limpeza. Certo. Um mês, mais ou menos, um mês e meio desse pedacinho pequenininho, aqui dá para ver melhor, ele já está com umas folhas um pouco mais desenvolvidas. Depois que a cana, a gente isola o meristema e ela cresce aqui naquele tubo de ensaio que eu te mostrei, ela vai desenvolver, vai preencher todo esse espaço do tubo, vai ficar pequeno. Então a gente pega a planta, transfere para esse frasco que tem um espaço um pouco maior e o meio agora é líquido, tá vendo? E aí ela brota, tem uma série de touceiros aqui, tem que desmanchar. Na hora que a gente percebe que está na hora de desmanchar, a gente vai repicar. Então de um frasco gera 2 frascos, a gente faz 1, 2, 3, 4 repicagens nesse frasco. Na 5ª repicagem a gente pega a muda, já tem uma quantidade boa, e traz para essas garrafas de 5 litros aqui, que são os bioreatores. A ideia é você ter de 500 a 1000 mudas numa garrafa dessa. E é esse modelo aqui, essa muda que pode ser plantada. Exato. Esse é a fase quase final, porque aí ela continua aqui, a gente muda o meio de cultura agora, que a gente não quer mais broto, a gente quer raiz. Muda o estímulo, coloca outro tipo de hormônio nesse meio de cultura para estimular a produção de raiz. Então ele vai ter broto, raiz, a gente tira da garrafa e faz a muda. Eu, para ter certeza mesmo que não tem nenhuma contaminação, eu pego parte desse material e entrego para o laboratório de fitopatologia. Então ele faz uma série de testes e certifica, olha, realmente você não tem nenhum dos vírus, nem das bactérias que causam grandes perdas no campo. Então você limpou o material. Isso pode chegar ao mercado, a gente oferecer mudas sem essas doenças? A ideia, o objetivo do laboratório é esse mesmo. Então a gente está no início desse projeto, mas em um curto espaço de tempo a gente vai ter essa certificação e essa muda já pronta para ser oferecida. Mais do que o certificado de fitossanidade, que não tem doença nenhuma, uma certificação varietal. Olha, estamos vendendo essa variedade que está escrita aqui no certificado, não é nenhuma outra. Vários certidões que você vai entregar junto com a muda. De onde vem o arroz? A Yasmin tem certeza que vem de um pé de arroz. O Davi não concorda, não. A partir de agora, eles são os especialistas mirins em agronegócio no Casulo de Ideias. Meu nome é Yasmin, tenho 7 anos. Meu nome é Davi, eu tenho 5 anos. De onde que vem o arroz? O arroz não foi feito pelas frutas. Não? O arroz vem sim, é de um pé de arroz. Eles colocam lá a semente e aí vai crescendo, aí depois vai caindo. O que você acha, Davi? Tem 1 milhão de arroz que Deus fez. Tem 1 milhão? Pra gente comer?
E como que fez? Não é na plantinha, não é no pé? Tem um pezinho de arroz. Davi, você já foi na fazenda? É muito legal. Lá tinha porco, mãe porco. Você gosta de milho? Alface, é uma delícia. É bom, né? Eu, já na hora que põe sal pra mim, eu como. Acabou. Sem sal você não gosta? E como é que faz para plantar? A gente pega a semente, faz um buraquinho, coloca, aí coloca água e tem que colocar no lugar que tem sol. Não, precisa não. Precisa pra conseguir subir, Davi. Mas precisa de água. Precisa? Agora a água precisa bastante. Também só. Todo dia. E aí, gostou das pesquisas? Cada episódio é assim, tem muita informação e novidades da ciência. Por hoje a gente fica por aqui. Até a próxima!